Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, obrigado por essa oportunidade. Pai, é o teu povo aqui querendo ouvir a tua palavra. Senhor, que eu me esconda por detrás da tua cruz e que o Senhor apareça. Pai, fale aos nossos corações. Conforte-nos, confronte-nos, ó Pai. Exorte-nos, ó Pai. Faça com que, Senhor eterno, no finalizar desta mensagem, nós possamos enxergar Cristo em todo o texto. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, a pergunta que tem perdurado há muitos séculos é: como um homem pode ser justo diante de Deus? Como alguém que ainda é pecador pode se apresentar a Deus como justo? Esse é o dilema de muitos. E foi um dilema que atormentou muitos homens ao longo da história. O desentendimento dessa doutrina, só para você estar mais centralizado no que estamos falando, levou Martinho Lutero a rastejar de joelhos enquanto subia os degraus da chamada Escada Santa de Roma, na tentativa de pagar pelos seus próprios pecados ou tirar o seu voo do purgatório. Entretanto, esse dilema não ficou no passado, pois atualmente essa doutrina ainda é muito distorcida. Por exemplo, em pleno século XXI, há nas ilhas da Polinésia pessoas que sacrificam galinhas para darem o seu sangue aos deuses. Percebe que isso não ficou no passado. E em sociedades mais civilizadas, algumas pessoas se contentam em ir à igreja ou, de alguma forma, fazerem boas obras a fim de aplacarem suas consciências culpadas. Elas dizem: eu já fui à igreja, então quitei a minha conta semanal. Na verdade, eu não sou uma pessoa tão má. Eu sempre vou à igreja. Veja, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu ajudo as pessoas mais pobres. E muitas vezes eu rezo. Você não acha que um Deus
e que se de fato esse Deus é bom, você não acha que um Deus como esse, ele veria no tipo de pessoa que tenho sido, e através das minhas obras ele me daria, ainda que fosse um cantinho lá no seu reino eterno? Não sei. Você, não sei, mas provavelmente você já ouviu muitas pessoas trazerem suas obras como meio de compararem ou trazerem as suas obras para concorrerem com a obra de Cristo. Irmãos e irmãs, é perceptível então que em todo lugar, os homens estão tentando se justificar, racionalizando ou apresentando desculpa para seus atos pecaminosos. Entretanto, nada que o homem virá fazer poderá frear a ira de Deus. Existe uma única resposta pela qual o homem pode ser justificado diante de Deus, unicamente pela morte de Jesus Cristo na cruz, no lugar do pecador. Somente Cristo pode nos fazer justos diante de Deus. Mas como isso acontece? Calme que o texto responderá. Mas o que você precisa saber é o que é justificação. Olha, esse termo, esses versos lidos aqui no capítulo 5, Paulo começa a tratar no final do capítulo 3. É um tema que ele vem tratar no fim do capítulo 3. E no capítulo 4 ele falará de como Abraão foi justificado. Então Paulo está pegando um ícone da fé judaica e está dizendo que ele não foi justificado por obra. E aí depois ele vai falar um pouquinho de Davi. A intenção aqui é como Paulo quer mostrar que todos esses homens do passado foram justificados naquele que viria. E nós hoje somos justificados naquele que veio. Portanto, aqui no capítulo 5, o apóstolo vai se propor a falar como acontece a justificação. Como é possível entrar num relacionamento com Deus. E onde está ancorado esse relacionamento? Onde está ancorado esse relacionamento? E como esse relacionamento com Deus nos ensina a lidarmos com as tribulações do tempo presente. Então, justificar é declarar justo. Não significa que Deus nos torna inocente, porque você e eu nunca fomos inocentes. Ele declara que algo é verdadeiro sobre nós, não através de nós, mas através de uma outra pessoa. Deus, por meio de Cristo, nos declara retos à luz da sua lei. Deus faz isso observando as obras de Cristo. É aquilo que Martinho Lutero viria a chamar de a doce troca. E a doce troca é: eu recebi aquilo que era dele e eu dei a ele tudo que era meu. Então, Cristo é tratado como pecador, embora nunca fosse, para que Deus nos tratasse como justo, embora nunca tenhamos sido. Porque você se conhece, e a quem o Evangelho iluminou sabe que não é uma pessoa justa, é uma pessoa tão miserável, e que se Deus aplicasse sua justiça, é o inferno. É o inferno. Então, o Cristo crucificado recebe o meu pecado e eu recebo dele a eternidade. Então, olhando nesse tema, a justificação pela fé e as tribulações da vida presente, meu primeiro tópico seria que a justificação restabelece a paz com Deus. Vamos caminhar junto no versículo 1 e 2. A justificação restabelece a paz com Deus. No verso 1 você lê: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a justificação aqui não é apresentado como algo processual.
Não é algo que acontece um pouco hoje, mas um pouquinho amanhã, e até que nós cheguemos a um nível alto. Não, ela é pontual. Nós éramos inimigos diante de Deus. Vivíamos em guerra declarada. Porque depois que nossos primeiros pais pecaram, eles morreram espiritualmente. Portanto, todos aqueles que viriam depois de Adão, eles estiveram mortos espiritualmente. E como mortos espirituais, nossas afeições e inclinações nos levavam a cada dia mais distante de Deus. E quando você lê Romanos 1,18, você encontra a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. E veja que Paulo começa no capítulo 1 de Romanos falando para os gentios. Aí é como se os judeus estivessem dizendo: vai Paulo, martela. Aí Paulo depois fala: mas vocês que sabem a lei fazem a mesma coisa. Por causa de vocês, o nome de Deus não está sendo glorificado como deveria. Então, quando Paulo diz que a ira de Deus se revela lá dos céus, não é somente para os gentios, também para vocês. Então, essa ira aqui de Deus, irmãos, não se trata da ira de um homem que simplesmente não foi com a cara de um ou de outro. Não, mas trata-se do sentimento ou da resposta mais justa do Deus Santo, que não tolera pecado. Ele se irou com todos os homens, pois judeus e gentios todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme nós lemos em Romanos 3,23. Então, quando Paulo começa aqui no versículo 1 dizendo: justificado pois mediante a fé, esse pois não está aqui por acaso. O pois é importante aqui porque Paulo está fazendo uma introdução para explicar o assunto que ele traz desde o final do versículo do capítulo 3. Essa justificação acontece por intermédio da fé. E quando Cristo nos justifica, Deus aplaca sua ira, porque a sentença que pesava sobre você e sobre mim está quitada. Tetelestai. Tetelestai. Essa expressão que você encontra nos evangelhos é como alguém que tivesse uma dívida e não conseguiria pagar. E aí ela encontra-se na sua cela. Tetelestai. Está pago. Então, essa justificação é um ato invisível. A justificação é um ato que acontece lá nos decretos de Deus. Onde acontece, nós não sabemos, mas é um ato invisível. No entanto, Paulo mostra que, embora ela seja invisível, seus efeitos são visíveis. E é assim que Paulo vai começar a descrever aqui um dos efeitos da justificação. E o primeiro efeito é como você lê no versículo 1: temos paz com Deus. Esse é o primeiro efeito da justificação: paz com Deus. Embora em algumas versões você vai ler que tenhamos, ao invés do temos, tenhamos não é um sentido de que nós buscamos ter a paz com Deus. Não. Nós já temos a paz com Deus por intermédio de Cristo. Então, Paulo não está dizendo que nós tenhamos, que nós busquemos. Paulo está declarando: nós já temos a paz com Deus e temos-la por causa da obra de Cristo. A paz com Deus aqui significa a paz com Deus aqui significa que de fato fomos justificados em Cristo. Não há nada que nós pudéssemos fazer para que isso se estabelecesse. Deus cessou de guerrear contra nós. Ele já não está irado contra nós, porque houve uma troca de senhorio.
Lembra que você e eu, antes de sermos justificados, éramos representados por Adão. E é o que Paulo depois vai tratar do versículo 12 para frente. Teu Senhor, meu Senhor, era o Adão. E com Adão e em Adão nós morremos, mas em Cristo nós temos vida. Então, é Cristo que é o nosso representante legal. Esse Cristo que é o nosso representante legal satisfez a justiça de Deus. Entretanto, essa paz não é produzida por um mero sentimento de tranquilidade. Não é a ausência de problemas essa paz. Não é a ausência de tribulações, não é a ausência de decepções. Essa paz é a condição de paz que garante o fim de hostilidade entre Deus e os homens. Essa paz não é aquela paz que está tudo bem nas contas, não é aquela paz que não há problemas para enfrentar. Essa paz é aquela que só Cristo estabelece com a sua morte. E o segundo efeito que você lê aqui, no versículo 10, pelo qual obtemos acesso, é a palavra, ou o segundo efeito que nós temos dessa justificação, é o acesso a Deus. Você lê no versículo 12, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Esse verso 12, quando você lê pelo qual obtivemos também acesso pela fé, é por intermédio de Jesus que obtivemos esse acesso. E olha que essa palavra acesso aqui é muito importante. O termo-chave aqui é essa palavra acesso. A palavra do original é prosagoge. Essa palavra prosagoge pode ser traduzida por aproximação, acesso, admissão à presença de alguém. São poucas as vezes que essa palavra aparece em todo o Novo Testamento. Aparecem apenas 2 vezes. Aqui, com essa aqui em Romanos, aparecem 3 vezes. E as 3 vezes que aparecem são nos escritos paulinos. Você encontra ele em Efésios 2, 18 e em Efésios 3, 12. Em Efésios 2, 18, você lê: porque por ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Essa palavra acesso é prosagoge. No capítulo 3, verso 12, você lê: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. A palavra acesso aí também é a mesma, prosagoge. Repare que os textos aqui estão apresentando-se no contexto da reconciliação produzida por Cristo. A ideia desse termo é de alguém que nos facilita acesso para falar com o rei. Era muito visto essa visão naquele tempo, que para você ter com o rei, você precisa um assessor. Alguém que te leve na presença do rei, te apresente, e depois que você falar, ele te traz de volta de onde você se encontrou com essa pessoa. Então aqui o contexto é do Senhor Cristo, que prepara o acesso para a nossa relação com Deus. O reconciliador, o mediador. Jesus é esse que faz acesso na nossa relação com Deus. Porque Jesus rasgou a robusta e resistente cortina da lei de Deus. Quando nós estivemos condenados e vivíamos como inimigos de Deus, separados da paternidade de Deus, e conforme você lê em Efésios 2,14, Cristo derribou a parede de separação e terminou a inimizade. No Antigo Testamento, o acesso só era uma vez, o dia do Yom Kippur, o dia onde os pecados seriam perdoados, e isso acontecia por meio de um sacerdote. Só que esse sacerdote, para aspergir os pecados do povo, primeiro tinha que se preparar. Então aqui Paulo traz a ideia de que esse acesso agora
é constante. Você não precisa de um sacerdote humano que não seja Cristo, que é o perfeito sacerdote. Nós estamos, ou nós encontramos esse acesso em Cristo Jesus. Ele se faz a qualquer instante. Agora a nossa relação com Deus é a qualquer instante. Quando? Agora. Onde? Em qualquer lugar. Como? Como nós entendemos diante à luz das Escrituras. É Cristo que fez isso. Então nós precisamos nos achegar e glorificar esse Cristo. E aí Paulo diz: a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, a graça na qual estamos firmes é nessa confiança. Nós desfrutamos dessa confiança da obra de Cristo. Nós estamos firmes nessa graça por meio da qual somos salvos. Essa graça por meio da qual somos salvos, a graça que te salva é a mesma graça que te preserva diante das tribulações e é a mesma graça que nos leva lá nos céus. Então a graça não é aquilo que nós aprendemos agora, que fomos salvos e depois largamos. Não, é a mesma graça que vai nos fortalecendo na jornada enquanto caminhamos para os céus. Então, vendo isso, compreendendo a obra de Cristo, nós gloriamos, ou nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que, quando você compreende essa obra de Cristo, você se alegra, você gloria-se no Senhor, ou gloriamos na esperança da glória que há de se manifestar. E qual glória irá se manifestar? A gloriar-se aqui, irmãos, é alegrar-se com majestosa, ou seja, alegrar-se com alegria majestosa de Deus. É o estado elevado de felicidade pelo privilégio que Deus nos concedeu de fazermos parte do seu povo. E isso só uma pessoa faz: Cristo. Paulo vai subdividir aqui o gloriar-se em três. Veja que no final do verso 2 você vai encontrar: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 3 você vai encontrar: nos gloriamos nas próprias tribulações. E no versículo 11 você vai encontrar: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando Paulo diz aqui no final do verso 2, esperança da glória de Deus, é importante que você compreenda aqui que a esperança não é a mesma. O termo esperança aqui não é a mesma aquilo que constantemente pensamos. Veja, você pode juntar dinheiro para comprar um carro ou qualquer coisa no final do ano. Você vai ter esperança que isso aconteça, mas isso pode não acontecer. Um casal pode ter esperança que no final do ano vai receber um filho. Enquanto ele espera que a esposa engravide, pode não acontecer. Você pode esperar que no final do ano você consiga quitar a conta de uma casa que você tanto esperava, mas pode não acontecer. Logo, a esperança humana, quando está fora das Escrituras, é uma esperança frustrante. Mas a esperança que o termo bíblico aqui trata, e que é recorrente em todo o Novo Testamento, não contém incerteza. O reino vindouro de Cristo fala de algo que não falha, é algo certo. É algo certo, mas que ainda não se realizou. Ele é tão certo que Cristo inaugura quando chega. Portanto, nós ansiamos por esse grande dia no qual Deus se manifestará. Deus virá resgatar a sua igreja. O grande Deus se encontrará conosco. A esperança, essa esperança exerce vital importância na vida do cristão, porque sem ela nós não temos como esperar esse Cristo que virá nos buscar de volta. Então, gloriar-se aqui na esperança da glória de Deus é se gloriar, é se alegrar naquele Deus que há de se manifestar. Entretanto, meu irmão, minha irmã,
Essa justificação, essa esperança não inibe as dificuldades do hoje. E aqui nós vamos no nosso segundo ponto, que a justificação produz glória nas tribulações. Caminha comigo no versículo, do versículo 3 ao versículo 5. E não somente isto, calma lá, isto o quê? E não somente gloriar-se na manifestação da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, nós não só nos gloriamos no futuro do Cristo que há de vir, nós não só nos gloriamos naquilo que há de se manifestar infalivelmente, mas nós também nos gloriamos aqui enquanto lidamos com as lutas do presente. Nós não estamos apenas com os olhos lá, nós também estamos com os olhos aqui, porque embora sejamos cidadãos do céu, nós também somos cidadãos da terra. E você percebe no dia de hoje que, como cidadão na terra, você deve exercer o direito de voto. Então, nós nos gloriamos nas tribulações da vida presente. E a palavra tribulação aqui, a palavra traduzida aqui por tribulação, é a mesma de onde vem o termo pressão. Pressão. É como de uma prensa, é como se de uma prensa que espreme firme, a fim de tirar suco. Sabe quando você coloca, por exemplo, um limão ou uma laranja numa prensa para tirar suco? Então essa é a intenção. Como se estivesse tirando suco ou azeitona. São aqueles problemas nos quais, sem Cristo, nós estaríamos desesperados da vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Veja o termo aí, sabendo que essa é a importância que quando chega a tribulação, você sabe que a tribulação produz para você perseverança. Isso o ímpio não tem, porque quando o ímpio passa por tribulação, se desespera, porque ele não tem a quem recorrer. Quando o ateu passa por um problema, ele procura ser respondido, ou procura responder tais problemas pelo Deus que ele crê, que é o Deus da ciência, que a ciência responda. Mas a ciência tem provado que ele não responde tudo. E quando você vai no verso 4, você percebe que e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Veja que tudo produz. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Algumas vezes, irmãos e irmãs, a perseverança é traduzida por paciência, mas essa palavra refere-se à tolerância, é a habilidade de permanecer debaixo de um fardo pesado ou de uma alta pressão, sem você se desmoronar. A pergunta é: como lidamos com pressão? A quem recorremos? Ao Senhor que você recorre, Ele mostra que Ele é o teu Senhor. Se quando nós lidamos com pressão, a primeira ideia que nós temos é correr aos remédios, nós precisamos parar e nos perguntar como estamos lidando com a nossa vida. Porque a pressão, ela revela quem você é. Perseverança é você continuar sendo cristão, mesmo quando as coisas estão dando totalmente erradas. É você permanecer com o coração em Cristo, mesmo que nessas eleições passe aquele candidato que você menos esperava. Perseverança é permanecer agarrado em Deus, mesmo quando suas orações não são respondidas. É você continuar a louvar pelos seus feitos, não pelos seus, pelos feitos de Deus. Quando os dias sombrios se aproximam, quando os dias nos quais você e eu oramos, mas não sentimos Deus, lemos as Escrituras, mas não encontramos-nos naquele texto, é você dizer: eu sei que não é o meu sentimento, eu sei que Ele existe e Ele tem um propósito em tudo isso. É você continuar a jornada
sabendo que não é você e eu que agarramos firme nele, mas é ele que nos agarrou firme. Essa perseverança produz experiência. A palavra grega usada aqui como experiência significa prova. E pode ser traduzida por caráter aprovado. Essa palavra era usada para testar metal e determinar o grau de sua pureza. Ele testava o metal e nesse teste determinava qual é o grau desse metal testado. Aqui nesse texto, o que está sendo posto à prova é o caráter do cristão em meio das tribulações. E uma das ilustrações aqui que eu poderia trazer é quando nós estivemos no seminário. Tem momentos, a partir do momento que nós entramos, você se pergunta, é aqui onde eu vou ficar 4 anos da minha vida fechado? Porque é um regime fechado. E distante da família, você se pergunta, meu Deus, eu vou ficar aqui 4 anos da vida? E você, quando visse um colega desistir, você se perguntava, quem será o próximo? E era uma tristeza enorme quando um colega desistisse. As coisas pareciam extremamente difíceis. E quando mais semestres se aproximavam, quanto mais se aproximava o fim, parece que a coisa apertava mais. E às vezes você batia aquela tristeza, você fala, Senhor, eu sei que o Senhor precisa me fazer passar nisso. Mas chega naquele momento que você está entrando na formatura e você diz, oh Senhor, obrigado porque cheguei no fim. Agora você se torna como um professor para os outros colegas que estão entrando no primeiro ano. É tipo, você que é cristão há muitos dias, você lida com decepções. E tem momento, nós nos perguntamos, Senhor, o que eu devo aprender com isso? Você fala, está difícil. Sim, está difícil. E depois você se torna um professor do irmão que se converterá nesse momento. Você se torna um irmão para mostrar que são fases da vida, precisamos passar por isso. Porque esse caráter aprovado só passa por meio de testes. Só passa por meio de provações. É um meio que te tornará mais maduro. É a lei da vida cristã. Você precisa passar nisso. Assim é a experiência, ou a experiência, não é algo que nós aprendemos dos melhores teólogos que esse mundo pode produzir. A experiência na caminhada com Deus se aprende na escola da dor. Paulo está nos mostrando aqui que enquanto estivermos nessa terra, nós lidaremos com dor. Porque a justificação não é uma vacina contra a epidemia. Portanto, se vier a peste, como cristão, nós devemos nos proteger de qualquer contaminação. E a Covid-19 provou isso para nós, porque cristãos foram levados pelo Senhor. Alguns vão dizer, nossa, como é que você passa isso? Por que eu estou passando isso como cristão? Irmãos, a nossa questão sempre deve ser, como eu devo lidar com isso? Tanto os ímpios como cristãos, todos enfrentam problemas. O que difere é a forma como lidamos com as dificuldades. Isso sim, demonstra quem somos de fato. A quem você recorre, mostra quem é o teu Senhor. Na jornada do sofrimento, ou seja, a jornada do sofrimento é um instrumento que Deus usa para melhorar nosso caráter. Se nos gloriamos nas tribulações, o sofrimento, se nos gloriamos nas tribulações e no sofrimento, nós compreendemos que Deus já fez em Cristo aquilo que era o mais difícil. Então as tribulações, nós podemos aprender com ela. O fim último é aquilo que Deus pode produzir por meio do sofrimento. Essa experiência produz esperança. E veja que a ordem deste versículo é significativa. Tribulação, perseverança, experiência e então esperança.
As provações despertam a paciência produz o caráter, e o resultado disso tudo é a esperança. O verso 5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, essa experiência não nos envergonha, porque não é falsa. A nossa esperança não é falsa. Ela está ancorada num Cristo que veio, morreu, voltou e nos garantiu que voltaria para nos buscar. Essa é uma esperança cuja certeza não está em nós mesmos, mas em Deus. Portanto, ela não confunde e jamais nos decepcionará. Porque é isso que Paulo diz em Romanos 9:33. E no capítulo 10, verso 11: todo aquele que nele crê não será confundido. A expressão original aqui tem o sentido de não se envergonhar pelas frustrações, porque o Senhor jamais faltará com a sua palavra e cumprirá todas as suas promessas. Deus plantou em nosso coração a evidência de que nós pertencemos nele, e nem as tribulações podem nos tirar dele. Amamos aquele que nos amou primeiro. Em meio às dores dessa vida, devemos aprender a descansar em Cristo, o que os ímpios não têm. A esperança não nos confunde, porque nos foi outorgada pelo Espírito Santo. A justificação, em terceiro, ela exalta a bondade de Deus. Veja o versículo 6 e o 9. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Veja no verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por alguma pessoa, por alguém talvez tenha coragem para morrer. Irmãos e irmãs, essa é a mais pura verdade, que Cristo morreu por homens e mulheres fracos, sem força para lutarem por seus próprios pecados. Quando nós ainda éramos fracos, o termo grego aqui, traduzido por fraco, descreve alguém que afligido por uma enfermidade, ou seja, alguém que está completamente sem forças para levantar. Alguém que não tem capacidade para mediar por seu próprio conflito. Então, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa expressão a seu tempo pelos ímpios significa na hora certa. Ninguém enviou Cristo para morrer numa hora que não fosse sua. Cristo não morreu num tempo quando os homens disseram, foi o tempo que os homens pediram. Não, foi no tempo de Deus, no tempo perfeito. Ou seja, Cristo morreu no tempo que Deus havia escolhido. E para aqueles leitores greco-romanos, irmãos, os que eram mais instruídos, eles sabiam muito bem o que Paulo estava falando nesse momento. Porque na tradução grega passada, ou na tradição grega, dar a vida por outra pessoa, e sobretudo por um amigo, era um ato heróico. Você poderia dar vida por um amigo, isso era heroísmo. Porém, não era comum esse tipo de sacrifício. Algumas pessoas até podem morrer por alguém que parecesse particularmente justo ou boa. Mas isso é raro. É raro. E por mais incomum que esse tipo de sacrifício acontecesse, o que Paulo quer deixar claro aqui é que você e eu não somos nenhuma pessoa boa por quem alguém morreria. Não somos nenhuma pessoa boa. Então, Cristo morreu por esses que não são boas pessoas. Embora você e eu não somos essas boas pessoas por quem Cristo morreria, mas Cristo morreu. Ele deu a sua vida por nós, mesmo não ter encontrado algo tão bom em nós. Embora o difícil que poderia acontecer neste mundo não acontece, ou seja, aquilo que poderia animar as pessoas a morrerem por alguém que fosse justo ou boa, não acontece. A lógica de Cristo é invertida.
Cristo morre por pessoas más. Olha a lógica. Naqueles tempos, um amigo poderia morrer por um amigo que aparentasse ser bom. Poderia morrer por alguém que parecia justo. Mas a lógica do reino é invertida. Cristo não morre por alguém que é bom. Cristo não morre por alguém que é justo. Ele morre por piores miseráveis como você e eu. O justo morrendo por pessoas más, pessoas fracas, débeis, perdidas em seus pecados, sem qualquer obra boa que chamasse a atenção de Deus. Olha o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos. Seremos por eles salvos da sua ira. Então Paulo está dizendo assim: olha, ele morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, mortos, estivemos mortos. Nem um dedo conseguiríamos levantar para mediar com Deus. Mas agora que fomos justificados pelo seu sangue, que significa pela morte substitutiva de Cristo, então Ele não nos abandonará. Porque Deus amassou Cristo por meio dos nossos pecados, a fim de que nele fosse expurgado todo o pecado. E por isso seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira de Deus, porque a ira de Deus já não é para nós, ou já não é contra nós. Agora a ira de Deus vai para os ímpios. O que significa então dizer que a justificação é pelo sangue de Jesus? Significa dizer que nós estivemos mortos em nossos pecados, mas Cristo pagou o resgate. Como Charles Leiter escreve, ele acontece com base na satisfação da justiça. Em outras palavras, quando Deus justifica uma pessoa, Ele não está mais olhando para a própria pessoa. Ele está olhando nessa pessoa através de Cristo. A justificação é um ato que exalta a bondade do nosso Salvador, ao se doar por pessoas más como você e eu. Nós fomos livrados da ira, mas aqueles que não foram justificados ainda continuam na ira. A justificação revela a eficácia da morte de Cristo. Verso 10 e o verso 11. Veja aqui no verso 10, você lê: fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais uma vez, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Irmãos, nós morremos com a sua morte e pela sua vida temos vida. A eficácia da morte de Cristo nos concede vida a despeito de nós. Quando inimigos fomos reconciliados. E a inimizade era, irmãos, ou a inimizade com Deus não tinha como ser resolvida senão por Cristo. O homem escolheu ser inimigo de Deus ao desobedecer em Gênesis 3. Portanto, nós estivemos em completa oposição. Mas a morte de Cristo trouxe essa reconciliação. E é como lemos em 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. O humano que vive como homem, ou seja, o Deus que vive como homem, deu a si mesmo em resgate de nós. Por isso, seu sacrifício é eficaz para quitar dívida, porque Ele é Deus ao mesmo tempo que é perfeito homem. Portanto, fomos salvos pela sua vida. Agora que estamos reconciliados através de sua vida, Ele restabeleceu essa paz com Deus. Nós, agora justificados, depois de nos gloriarmos em Deus, que se manifestará, também nos gloriamos nas tribulações da vida presente. Agora nós nos gloriamos na esperança, ou nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que o homem possa fazer para Deus justificá-lo. Seu arrependimento não pode te justificar. Nosso arrependimento, nossa fé não pode justificar nenhum homem diante de Deus.
Aquele remorso que um criminoso sente por meio de seus crimes cometidos também não podem justificar ou satisfazer a ira demandada da lei. Só podemos ser justificados pela morte de Cristo. Agora eu queria terminar com algumas aplicações, olhando por esse Cristo que morre por nós. E chamando você a olhar um pouquinho em 2 Coríntios. Quando nós lemos 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Irmãos e irmãs, é Cristo que nos reconcilia com Deus. Em minhas aplicações eu queria começar que em meio às tribulações, ou seja, que você e eu nos alegremos pela justificação, nos alegremos pelo acesso que Cristo garantiu por meio da sua morte e glorifiquemos pela completa obra de Cristo. Que este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seja o Senhor da sua e da minha vida. Que em meio às muitas tribulações saibamos que Cristo foi crucificado para frear a ira de Deus. E Ele que foi crucificado está aí e jamais nos abandonará. Que em meio aos dessabores desta vida, às decepções que humilham nossos planos, nós possamos enxergar o Cristo que não nos abandona, porque Ele está conosco. Que eu e você entendamos que essa doutrina da justificação é meio a ampla extensão doutrinária da Bíblia. Possamos entender ela como um convite de descansar em Deus. Portanto, descanse na redentora ou na obra redentora de Cristo e pare de olhar pelas suas obras. Não olhe para elas como se elas concorressem com Cristo. Não. Somente Cristo. As obras de Cristo são os únicos meios para nos reconciliar com Deus. E quando as decepções da vida baterem à tua porta, aprenda com isso e descanse em Deus. Ela não nos prometeu uma jornada sem dor. Ela prometeu que nós teríamos aflições. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus nos conforte em nossas lutas e nos gloriemos na obra de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai eterno, nós te agradecemos pela justificação. Nós te agradecemos porque é uma obra completa. Mas, ó Pai, nos ensine a lidarmos com as tribulações, porque elas batem à nossa porta sempre, porque elas não nos dizem quando virão, e muitas das vezes não nos preparamos contra elas. Mas, ó Pai, nos ajude. E quando nosso coração, Pai eterno, estiver amassado pelas dores dessa vida, nos ensine a olhar para a obra redentora de Cristo. Nos ensine a correr a Ti e nos ensine a descansar em Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém?